Olá, seja muito bem-vindo a mais um quadro na Ponta do Lápis e que bom ter você aqui conosco nessa antevéspera do Dia dos Pais. Justamente esse é o tema do nosso quadro de hoje, o Dia dos Pais, que é uma das principais datas do comércio no Brasil. Só perde para o Natal, o Dia das Mães e o Dia dos Namorados, mas dessa vez o Dia dos Pais também não está gerando tanta expectativa assim no mercado por causa da situação econômica que vive o país. Para a gente conversar a respeito desse tema, nós viemos mais uma vez conversar aqui com o professor de Economia e Finanças da USP, o Fabrício Pessato, que está aqui ao meu lado, para a gente saber a respeito disso. É verdade que o comércio não está tão animado assim dessa vez? Tudo bem? Obrigado pela presença mais uma vez. Olá, Rubens, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. A situação não está muito favorável, a gente vem já de pelo menos aí uns 5, 6 anos de um processo de recessão da economia brasileira e de crescimento baixo da economia. O ano de 2020 foi o mais grave da história por conta da pandemia. E essa recuperação econômica que a gente está experimentando ao longo do ano de 2021 não é lá uma grande recuperação econômica. Então, crescendo os 4,5%, 5% que o mercado espera, a gente vai chegar ali mais ou menos no que estava um pouquinho antes da pandemia, né? Ou seja, uma situação ainda com desemprego muito elevado e com um agravante que nós temos agora, que é com um processo inflacionário bastante expressivo, ou seja, os preços estão subindo expressivamente e ao subirem os preços, a consequência natural é uma perda do poder aquisitivo da população em geral, da população assalariada, já que o salário não está acompanhando essa alta de preços. Inclusive uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio diz que algum dos produtos mais expressivos aí para o Dia dos Pais tem alta de preço em relação ao ano passado. São os casos dos televisores com 22%, bebidas alcoólicas 11%, perfumes 10%. Isso também se considera na balança na hora de definir o presente que vai se comprar? Pois é, aí o consumidor ele tem que fazer uma conta não muito simples, que ele precisa saber quanto é que ele consegue, dado que ele tem dos gastos correntes do mês, que são os gastos do mês a mês. Ele vai ter lá, eventualmente ele paga aluguel, ou ele paga uma prestação de imóvel, ele paga as prestações do veículo, ou ele anda de transporte público. Então ele tem uma série de fatores para equilibrar dentro do seu orçamento familiar. E ao equilibrar esse orçamento, ele vai ver aquilo que ele consegue comprar em preços, como você bem relatou, que também estão subindo. Então é uma conta bastante complexa do ponto de vista do consumidor, né? Ele quer agradar o pai, é uma data comercial, o comércio espera, a prefeitura, o governo do estado, o governo nacional esperam que haja um aumento, né, desse movimento, né, do comércio para girar as engrenagens da economia. O grande problema é que as pessoas estão com um poder de compra baixo em função do desemprego elevado e em função da inflação elevada. Até nessa expectativa do comércio de tentar vender mais do que nos últimos dias, a esperança está depositada nessa situação de reabertura mais gradativa do comércio, agora já com um horário mais estendido, com maior possibilidade de capacidade de atendimento nas lojas, mas ainda assim acaba sendo pouco por conta da situação geral, né? Acaba sendo pouco, as dificuldades são bastante complexas, né, que é uma dificuldade de longo prazo. Então o consumidor ele vai ter que pensar muito bem como que ele vai efetuar esses gastos, né? O que ele pode fazer para conseguir comprar um presente para agradar o pai, porque é um fenômeno social, né? A sociedade espera que você tenha essas compras do Dia dos Pais. Então você precisa, de certa forma, agradar, né? E equilibrar essa balança para você conseguir atender a essa demanda. E aí, aquelas velhas dicas, né? A primeira dica é você pesquisar os preços, né? Primeiro pesquisar o que você vai comprar, né? Qual é, dentro daquilo que você tem do seu orçamento familiar, qual é a condição que você tem de comprar, presente que você tem de comprar para os seus pais, para o seu pai, né? E uma vez que você definiu qual é o presente, aí vale aquelas dicas, né? Faça pesquisa nos sites de busca
e hoje você tem inúmeros sites de busca e de aplicativos de celulares que mostram variações de preços e você consegue comparar em tempo real quais são as oscilações que você tem, né? Ver quais são as melhores condições para você comprar. A gente está bem em cima do Dia dos Pais, mas o ideal é que a pessoa se programe com certa antecedência. Então, se ele tivesse programado essa compra um pouco 2 semanas de antecedência, ele poderia comprar para ser entregue em casa. Era o que eu ia chegar, né? Às vezes com antecedência você consegue comprar por um preço mais barato no site do que agora em cima da hora. Exatamente. Você tem que correr atrás das lojas físicas também. Ainda As vale lojas físicas, dica de gastar a sola do sapato. Pois é, aí que tá, né? Você vai ter que gastar a sola do sapato. As lojas físicas, sabendo que há um aumento da demanda neste momento, costumam aumentar um pouco suas margens, tentar aumentar um pouco as suas margens, ainda que eles não consigam exatamente aumentar muito mais em função de todos esses problemas que eu já descrevi, né? Mas eles vão tentar aumentar um pouco dentro daquilo que é possível. E aí é sola de sapato, é negociação, se tem condição de comprar à vista com desconto, né? Pedir esse desconto melhor, porque sempre você consegue algum desconto à vista. Não consegue, né? Não, então é parcelado. Então tente estender o máximo o número de parcelas, tanto quanto puder, né? Então, se puder pagar em 10 prestações, é melhor do que você pagar em 6, do que pagar em 4, porque você dilui o seu fluxo de caixa ao longo de 10 meses, 8 meses, ao invés de 3, 4 meses. Né? Então você Desde que seja sem juros. Desde que seja sem juros, muito bem explicado, muito bem colocado. Né? Se tiver juros embutidos, a melhor coisa é você fazer o máximo de prestações que tiver sem juros. Tá? Então, se ele oferece a possibilidade de 10 vezes sem juros e não te dá nenhum desconto à vista, então pegue os 10 vezes sem juros. Você dilui o pagamento, você consegue pagar, mas é sempre importante você ter em mente que aquela prestação vai perdurar durante 10 meses e você tem que colocar aquilo no seu orçamento. Qual que é o grande equívoco que as pessoas colocam, né, que as pessoas cometem na gestão das suas finanças pessoais? É não colocar as parcelas que você está pagando pelas compras que você fez no seu fluxo de caixa, no seu controle de caixa. Porque se a pessoa ganha R$3.000 e ela faz uma prestação de 300, durante 10 meses, aqueles 10 meses, ela vai ter 10% a menos da sua renda. E aí a gente tem um negócio, um fenômeno que a gente chama nas finanças de... uns chama de miopia monetária, né? Que você continua vendo os 3.000. Você não vê que você tem 2.700 durante 10 meses. Você continua, não, eu ganho 3.000, né? E aí, ao você ter aquilo na cabeça, eu ganho 3.000, o seu comportamento, né? As suas finanças comportamentais vão direcionar a sua psicologia, né? Seus desejos, como se você estivesse ganhando os R$3.000, mas você não está ganhando os R$3.000, você está ganhando 2.700, pelo menos durante 10 meses, você está ganhando 2.700. Tem aquele compromisso firmado lá pelo tempo das prestações, né? Exatamente. Existe também a preocupação do consumidor de fugir das falsas promoções, porque às vezes acontece, né? Isso vale inclusive para outras datas comemorativas. A loja acaba aumentando o preço para dizer que está na promoção. Qual seria a principal dica para dizer aí para o consumidor ficar atento? O famoso tudo pela metade do dobro, né? Que exatamente, o pessoal fala, né? Eles aumentam na véspera os preços, né? Colocam o preço lá em cima, lá um valor bem alto, e aí diz que está dando 30% de desconto. Na verdade, ele aumentou um pouco antes, e aí 30% voltou o preço no mesmo patamar. Para isso, uma sugestão interessante são esses aplicativos de compras que fazem a ponderação do preço e mostram o histórico do preço. E aí, com base naquele histórico de preço, você consegue ter uma noção muito boa se você está pagando o preço correto, se você está pagando um falso desconto, que aumentou na véspera e depois diminuiu, então 0 a 0, né? Ficou no mesmo valor. Ou se você efetivamente consegue obter um desconto naquilo que está sendo prometido. Então, esses aplicativos, mesmo que você compre na loja física, se você vai nos aplicativos e você consegue enxergar nos aplicativos o histórico dos preços, o consumidor tem
a condição de verificar, né, de avaliar se ele está tendo efetivamente um desconto ou se ele está sendo enganado por uma falsa propaganda. E para a gente também encerrar, a gente está falando da relação de pais e filhos, vale também se unir aos irmãos e juntar o valor para comprar um presente só para o pai vai ficar feliz do mesmo jeito? O pai vai ficar feliz do mesmo jeito, né? A gente está numa situação de pandemia, é mais complicado você fazer reuniões familiares, ainda não é o momento de se fazer essas reuniões familiares, mas se houver a possibilidade de, em vez dos irmãos estar lá um picadinho aqui, 50 aqui, 70 ali, se juntarem para dar um presente maior de uns 300, 350, né? Ou vai depender da condição do poder de compra dos irmãos, né? Se eles tiverem a condição de se juntarem para oferecer um presente num valor um pouquinho melhor, aí vai ser mais interessante, né? Você consegue, inclusive, eventualmente negociar uma condição melhor. É aquela história, né? Em vez de cada um dar uma gravata, junta todo mundo e dá o terno inteiro, né? Por exemplo. É a possibilidade que todo mundo tem. Né? Mas é uma boa vantagem e o pai com certeza vai gostar muito disso. Quero agradecer mais uma vez ao Fabrício Pessato, nosso consultor aqui, professor de finanças, de economia da USP, sempre parceiro do quadro Na Ponta do Lápis, por mais essa participação. Obrigado. Obrigado, Rubens. Estou sempre à disposição. Um abraço a todos os seus espectadores. É isso aí. O quadro Na Ponta do Lápis volta na próxima semana com mais dicas e informações para você cuidar bem do seu dinheirinho. Um grande abraço, até lá. Tchau.